Vamos lá então, gente. Para resolver o primeiro exercício, primeira coisa a gente precisa tirar as informações, certo? Então, ele fala aqui um recipiente com capacidade de 50 litros, né, um volume total. São introduzidos 8 gramas de gás hidrogênio, H2, e 16 gramas de gás metano, que é o CH4. Tá? O frasco é aquecido numa temperatura tal que a pressão total seja igual a 20 atm. Então, nós temos a pressão total também, certo? E aí, analise as afirmações abaixo. Então, o estudante, né, fez os testes e chegou às seguintes conclusões. 1. Como a massa de metano é o dobro da de hidrogênio, conclui-se que a pressão parcial do metano é o dobro da do hidrogênio, que é o que está aqui, ó. Se a massa do metano é o dobro do H2, então pressão do H2 é igual do CH4 é igual ao dobro da pressão de H2. Na segunda, ele fala que mesmo a massa de hidrogênio sendo menor do que a massa de CH4, existem mais moléculas de H2 do que de CH4. E na terceira afirmação ele fala o seguinte, que a pressão parcial do hidrogênio ela é 4 vezes maior do que a do metano, certo? Então, a gente tem que analisar quais dessas afirmações são verdadeiras, certo? E calcular o que ele pede ali, ó. Sabendo, né, dessas afirmações, quais são as corretas e como que a gente chega, né, nessas informações, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Para a gente determinar as três informações, né, quais das três informações estão corretas, a gente precisa saber quanto em mol tem desse gás no sistema, certo? Se a gente souber o quanto em mol tem desse gás no sistema, a gente vai conseguir, então, determinar quais informações são verdadeiras, tá? Então, para determinar a quantidade molar, né, desse gás no sistema, dos gases no sistema, nós temos que relembrar como que calcula, né, a fração molar, aliás, a quantidade molar, né? Então, a primeira coisa aqui, ó, vamos calcular a quantidade de matéria, certo? Para calcular a quantidade de matéria, a gente lembra que número de mols é igual a massa sobre a massa molecular. Então, nós precisamos da massa molecular, a massa molar, na verdade, dos dois gases. Então, a massa molar do H2 é 2 hidrogênios, né? Então, a massa molar é 2 gramas por mol. E a massa molar do CH4 é igual a 16 gramas por mol, certo? Então, nós temos as seguintes relações. A partir disso, conseguimos calcular, então, a quantidade de matéria. Então, a quantidade de matéria do hidrogênio, do H2, vai ser igual à massa dele, que é 2, dividido pela massa molar dele, que é 2, não, desculpa, a massa dele, que é 8, né, que tá lá, ó, no enunciado, não perdoa, pela massa molar dele, que é 2, certo? Isso nos dá um total de 4 mols. E o número de mols aqui da quantidade de matéria do CH4 vai ser a massa dele, que era 16 gramas, dividido pela massa molar dele, que a gente acabou de calcular, que também é 16. Olha que coincidência. 16 por 16, 1 mol, certo? Então, a partir dessas informações, a gente consegue avaliar quais informações são falsas, né? Ou verdadeiras. Então, vamos lá. A primeira, ó, tá falando que a pressão do CH4, né, do metano, vai ser 2 vezes maior que a pressão do H2. Tem possibilidade disso acontecer? Como que acontece a pressão? A pressão não é a agitação das moléculas lá na parede do recipiente, certo? Então, se a gente tem lá, no caso do CH4 e no caso aqui do H2, o H2 tem 4 mols, certo? E o CH4 só tem 1. Quem vai exercer maior pressão? Vai ser o H2, certo? A segunda informação, então essa aqui, ó, essa informação é falsa. A segunda,
Já que a massa do H2 é menor do que a massa do CH4, ainda assim temos mais moléculas de H2 do que mais moléculas de CH4, tá certo? Sim. Lembrando que a cada mol tem 6,02 vezes 10 a 23, quer dizer que aqui a gente só tem uma vez isso e aqui a gente tem 4 vezes isso. Então, essa informação é verdadeira. E, por fim, a terceira informação, que fala que a pressão do H2 vai ser 4 vezes a pressão do CH4, que é o que a gente está vendo aqui, ó. A gente tem 4 mols a mais de H2. Então, a pressão aqui vai ser 4 vezes maior do que a pressão do CH4. Então, essa informação também é verdadeira.